Ecossistema PHP. Eu sou Paulo Silveira, tô aqui com o Vinícius Dias. Tudo bom, Vinícius? Prazer, Paulo. Uma honra estar aqui. Pois é, e o Vinícius é famoso lá no canal Dias de Dev. Olha só, tô fazendo aqui já o jabá, a gente vai deixar o link. E Vinícius, antes da gente falar do ecossistema, eu queria contar algo que eu acho que eu já falei num podcast com você, que a minha carreira, na verdade, começa com PHP, não com Java. As pessoas me associam muito com Java, porque eu fiquei anos, mas eu acho que o primeiro boleto que eu paguei foi o PHP que me deu, sabe? Tem que postar a hashtag PHP que me deu. Pois é, e era na época do PHP 3, onde não se existe, que tinha ganhado esse nome, porque antes tinha PHP FI ou alguma coisa assim, e na época, para você manipular session, não existia, você tinha que fazer o cookie na mão, o trabalho. Então a web, ainda isso é pré-2000, a web ainda era mato, as pessoas, esse negócio de session e tal, não era organizado ainda nos frameworks, não é? E, obviamente, isso evoluiu, as versões do PHP vieram uma atrás da outra, hoje em dia a linguagem, não é só as bibliotecas, a linguagem mudou bastante. Eu queria que a gente falasse um pouco do qual que é o cenário atual. Quais são os frameworks para web, qual que é o framework para banco de dados, o que usa para serviços e cloud, que são os mais utilizados. Não necessariamente o melhor, acho que não é nem essa discussão. Perfeito. Como você falou, o PHP meio que evoluiu com a web, então, naturalmente, o ecossistema evoluiu junto. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas muito boas para cada um dos cenários que você precisa. Então, dando os exemplos que você citou. Para frameworks web, a gente tem os dois principais, existem outros, claro, mas os dois principais. O Symfony, normalmente, ele é associado a aplicações mais enterprise. Então, por exemplo, governos costumam utilizar isso. O governo da Espanha já lançou uma nota falando de uso de Symfony. E o Laravel, que é de longe o framework mais utilizado do PHP, e ele costuma ser associado a desenvolvimento com mais produtividade. Você consegue fazer muito com o Laravel em pouco tempo. Então esses são os dois principais frameworks, os mais utilizados no mundo web do PHP, mas a gente não pode deixar de citar outros também muito grandes, como o Laminas, que é o antigo Zend, que inclusive é uma empresa que fez o PHP evoluir muito. A gente tem Cake PHP, CodeIgniter e vários outros. Mas os principais e os maiores são esses dois, Laravel e Symfony, enquanto o Laminas fornece muitos componentes para, por exemplo, o Symfony existir, e o Symfony, por sua vez, fornece muitos componentes para o Laravel existir. Então isso é uma coisa muito interessante do ecossistema PHP, é que os frameworks hoje em dia não são mais caixas fechadas, e eles realmente abraçaram a cultura do open source para que pequenos pedaços de cada um dos frameworks possam ser reutilizados até por outros frameworks. Então isso é muito interessante e permitiu uma evolução absurda do mundo PHP. E falando ainda dessa evolução, uma coisa que fez o PHP crescer demais foi quando o Composer saiu. O Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP, né? Para quem é de outras linguagens, é como se fosse o NPM do JavaScript, por exemplo. Só que além de gerenciar as dependências, ele consegue fazer algo que era problemático no PHP antigamente, que é fazer o autoload de arquivos. Então imagina você, a cada classe que você vai criar, que depende de outras classes, ou de outras interfaces, ou algo parecido, você precisava saber onde está o arquivo que tem essa classe e fazer o require lá em cima. Então o Composer facilitou muito isso, tendo um autoloader criado por ele através de um padrão que foi dado pelas PSRs, e a gente pode até falar um pouco disso, mas o Composer possibilitou a evolução como um todo do PHP e essa contribuição de um framework com outro e os frameworks se componentizando, que é o que a gente costuma falar. E ainda sobre esse compartilhamento de componentes, um outro exemplo que você deu foi de algum framework para banco de dados. O Doctrine ORM, eu me arrisco a dizer que seja o mais famoso ORM em PHP, porque ele trabalha de forma isolada, ele não depende de nenhum outro framework para fazer outra coisa. Então ele é um framework muito inspirado no Hibernate do Java, que você conhece bem, e ele também utiliza componentes do Symfony, utiliza componentes do Laminas e também em constante evolução. Quando a gente fala de serviços ou microserviços e alta escalabilidade, esse tipo de coisa, existe uma ferramenta que está surgindo com muita força. Ela não está surgindo agora, né, mas ela está ganhando cada vez mais força, que é o Swole. É até difícil de falar, porque não é um nome em inglês ou em português. Surgiu de um grupo de pessoas da China, então eles desenvolveram esse framework que, na verdade, é uma extensão para o PHP. Para quem não sabe, com o PHP você consegue escrever código em C e acoplar a engine do PHP.
Então eles fizeram esse framework em C, acoplaram ao PHP e isso traz muita performance. Mas não só o fato dele ser escrito em C, mas conforme o PHP foi evoluindo, a gente viu a necessidade de ter mais coisas sendo executadas de forma assíncrona. Muita gente acha que o PHP você não consegue executar código assíncrono em PHP. Isso é um mito, você consegue sim escrever código assíncrono, só que com essa extensão, você consegue fazer isso utilizando bibliotecas já consolidadas, como por exemplo o CURL, o PDO, que permite acesso a banco de dados em um nível mais baixo, algo parecido com o JDBC do Java. Então, com isso, com o Sul, você consegue utilizar o ecossistema geral do PHP de forma assíncrona, sem precisar alterar muito o seu código, etc. Então, em cenários de alta escalabilidade, Sul está ganhando muita força. E em cima do Sul, você tem frameworks que rodam no Sul. Porque o Sul, por ser uma extensão, ele te dá muito poder. Ele, por exemplo, te fornece um servidor web. Você não precisa, se não quiser, utilizar um Nginx na frente para fazer um proxy reverso. Ele já recebe as requisições HTTP e você não precisa de mais nada. É uma boa prática e é costumeiro você fazer, ter um proxy reverso, né, um Nginx na frente, para servir arquivos estáticos, cuidar de cache, esse tipo de coisa, e deixar o Sul servindo as requisições que realmente precisem bater no PHP. E aqui dentro você pode ter outros frameworks, como por exemplo o HighPath, que a galera do PicPay usa bastante. Então, o ecossistema do PHP evoluiu demais, e isso tudo partiu das PSRs, que são as PHP Standard Recommendations, as recomendações padrões do PHP. E elas meio que te guiaram, elas deram recomendações, como o próprio nome diz, para você fazer algumas coisas. Então a primeira PSR que surgiu, a PSR 0, foi o que basicamente originou o Composer, que é a PSR de autoload. Então a partir dela você tinha padrão de como você vai organizar os seus namespaces, os pacotes das suas classes, junto com as estruturas de pastas. Isso permitiu que toda essa evolução acontecesse, compartilhando componentes, permitindo que os frameworks se conversem através desses componentes e gerando tudo isso que a gente tem hoje com o PHP. Vinícius, então você navegou pelos frameworks MVC Web, pelo ORM, esse Doctrinium. Doctrine, isso. E uma parte também dos serviços e cloud, além do gerenciador de pacote, que me parece que é a grande base de quando você vai trabalhar com qualquer linguagem para fazer qualquer sistema, essas coisas costumam aparecer bastante, não é? Existe também um mecanismo, por exemplo, no Laravel, que deve ser o maior em relação ao uso, ele também já vem com cascas para tudo isso, porque hoje em dia está muito nessa moda, né? Então você já traz um framework, ele já te dá a stack inteira, porque já tem integração do Laravel com o Doctrinium, com o Laravel com o bicho de cloud microserviços, e aí tem até uma casquinha, você escreve de um jeito que você já está familiarizado e nem percebe às vezes, né? Ele tem uma camada em cima da outra. Isso acontece com o Laravel e com os outros frameworks? Exato, perfeita essa pergunta, que eu até tinha me esquecido de citar. Além do Doctrine, que é o mais famoso ORM individual, o Laravel tem um ORM próprio, que é o Eloquent. Eloquent é mais do que só um ORM, mas existe o Eloquent ORM. Então ele, me arrisco a dizer que é o mais utilizado devido ao fato do Laravel ser o framework mais utilizado. E quando você utiliza o Laravel, uma instalação padrão dele, ele traz um componente de ORM, do Eloquent um componente de Collections, o Eloquent Illuminate Collections, ele traz componente de acesso mais baixo nível de banco de dados também, ele traz componente de log, de cache, todo esse tipo de coisa. E quando a gente fala de acoplar com outras funcionalidades, por exemplo, com o próprio Sul ou alguma outra runtime do PHP, você tem o Laravel Octane, que é até, inclusive, um lançamento recente da equipe do Laravel, que permite que todo o seu código Laravel, com mínimas alterações, só no bootstrap da sua aplicação, você consiga pegar toda a sua aplicação em Laravel e rodar em um servidor Sul. Ou seja, muito do que você faz normalmente sem nem perceber como está fazendo, passa a ser assíncrono, passa a poder ter recursos compartilhados entre requests, e isso faz você ganhar muito em performance. E junto com essa pegada do Laravel Octane, existe, por exemplo, o Laminas Sul, que permite também você acoplar o framework MVC do Laminas, ou até um micro framework do Laminas, com o Sul, com o servidor web do Sul. O Symfony Runtime permite que você acople um framework Symfony, o seu código que roda utilizando o Symfony, com qualquer runtime, seja o PHP FPM, que é o padrão, vamos dizer assim, com o Nginx na frente, seja com o Sul, seja com alguma outra runtime do PHP. Então existem sim essas cascas, essas camadas, que permitem que você acople uma ferramenta muito boa em um trabalho com uma outra ferramenta muito boa em outro trabalho. E falando em ferramentas específicas, tem um outro ponto que também é importante citar, que além dos frameworks MVC completos com tudo isso que eu falei, ORM, log, cache, existem também os micro-frameworks,
que basicamente te entregam um sistema de rota e um sistema de controller, né, para você mapear uma rota para um controller. Então, algo muito fino para você que precisa, por exemplo, gerenciar só qual usuário está logado e não muito mais do que isso. Talvez apenas fazer o log de quantas requisições chegaram e não muito mais do que isso. Então, em cenários onde você não precisa de todas essas ferramentas, ou em cenários onde você quer escolher especificamente cada uma das ferramentas a dedo e não quer delegar nenhuma decisão para o framework, existem os micro-frameworks. Eu me arrisco a dizer que o mais famoso é o Slim Framework. A equipe de Laravel também tem um micro-framework, o Lumen, mas a galera de Laravel costuma utilizar o Laravel completo mesmo, é menos comum se utilizar o Lumen. O Symfony, por padrão, ele é um micro-framework, então ele vem enxutinho. Ah, mas eu preciso transformar ele num MVC, eu quero ter uma template engine. Um comandinho, você já tem uma template engine completamente configurada com o seu framework. Um comandinho, o ORM já está ali acoplado. Então você consegue sim ter essas cascas, mas você também consegue se livrar delas se você quiser. Se você precisa do mínimo e não quer nem se preocupar, nem ter a ideia, a possibilidade disso estar prejudicando a performance da sua aplicação, por exemplo, você pode ter os micro-frameworks que você fica livre disso tudo. Se o Vinícius citou o que você usa no dia a dia, você dá o like. Se ele não citou, você dá o subscribe no canal e deixa o seu comentário. A gente quer saber o que você tem usado no seu projeto PHP, que você acha importante, que costuma aparecer até com frequência na sua empresa, no seu trabalho. Até a próxima.